Olá, meus amigos, tudo bom? Maria Emília Voz, do canal Voz Brasil, e hoje, enfim, eu consigo trazer a pessoa que eu disse que eu ia trazer aqui para vocês, que é o Arnaldo, vou falar Zuni Sakai. E vocês, quem assiste a live do Jair, deve ter visto que ontem ele esteve lá com o nosso querido presidente, porque está tendo encontro, estava o presidente da FUNAI, e eu não vou falar de mim, eu quero que o Arnaldo fale para vocês, conte a história dele, ele como índio, o que ele está fazendo, sabe? Tudo que de bacana está acontecendo nesse novo governo. Então, por favor, bem-vindo ao meu canal, Arnaldo. Conta para a gente aí um pouco da tua história, da tua etnia, do teu povo, como você está hoje. Conta para a gente. Bem-vindo. Bom dia a todos que assistem o canal. Meu nome é Arnaldo Zuni Sakai, sou da etnia Parecis, aqui do estado de Mato Grosso, do município chamado Campo Novo do Pareci. O município, inclusive, leva o nosso nome em homenagem a essa nação que habitava o grande Chapadão do Pareci, melhor área agricultável do mundo, vamos dizer assim. Então, eu sou dessa etnia, moro na aldeia, sou um líder indígena e meu trabalho é procurar o bem-estar, uma melhoria na qualidade de vida do meu povo. Comecei a fazer isso junto com outras, acompanhando caciques ou lideranças importantes lá do passado, que tinham essa preocupação. Eu procurei estudar um pouco, infelizmente não pude concluir meus estudos por falta de condições, e não tinha nenhuma política voltada para o ensino superior indígena na época, então era tudo muito difícil. E a partir daí eu comecei a ter que trabalhar para ajudar no sustento da minha família, até porque a gente habitava tradicionalmente uma certa terra, uma região no estado de Mato Grosso, e quando veio a demarcação das terras indígenas, a gente foi deslocado para outro local que também era ocupado por nós, mas uma região de cerrado onde a nossa etnia utilizava nos períodos de coleta de alguns tipos de fruta e principalmente de caça de animais do cerrado. Porém, uma região que naquele período não tinha, digamos assim, uma fonte de produção que gerasse renda natural, como um extrativismo da poaia, que é uma planta medicinal que os indígenas tiravam na época, nessa região que ficou de fora. E a gente migrou para lá para poder realmente buscar um sustento mesmo, porque a gente já não tinha como viver só de caça e pesca, e isso eu estou falando de 49 anos, que eu tenho 49 anos. E naquela época, a minha etnia, que tem mais de 400 anos de contato, segundo os relatos escritos, desde aquela época, 50 anos atrás, o nosso contato com o não-índio já era muito forte, muito intenso. E a gente já dependia muito das coisas trazidas pelo homem branco. A roupa, parte do alimento, digamos, o meio de locomoção, tudo isso já era necessário ser obtido através de renda. E a gente vivia do artesanato também. No tempo mais recente, com mudança de algumas leis, foram se proibindo, principalmente a questão do artesanato oriundo através de parte dos animais, como pena, dente, ossos, digamos assim, ou filhote de animais, pele de animais que a gente comercializava, isso foi sendo proibido e os índios novamente foram ficando sem renda. Foi aonde a gente começou a migrar das nossas aldeias para as fazendas vizinhas. Até então, a expansão agrícola no estado de Mato Grosso já chegava com força em volta das terras indígenas demarcadas. E a gente começou a sair em grande quantidade para buscar trabalho, aonde a gente passou a dominar o sistema de agricultura, a operação de agricultura mecanizada. O povo Pareci sempre foi agricultor tradicional. E as primeiras frentes aí, uma organização, uma ONG ligada a
uma igreja católica, ela foi uma das primeiras que introduziu a agricultura mecanizada dentro da nossa terra para buscar alimento. Ela levou o pessoal nosso para o Rio Grande do Sul para fazer capacitação de operação de máquina. Fique à vontade. Bacana, muito legal. Continua. E aí, aquilo que já era tradicional nosso, ela começou sendo aperfeiçoada de maneira mecanizada. Foi onde nós descobrimos a agricultura no Cerrado. E com a saída nossa para essas fazendas, começou a sair muitos homens e tal, a gente começou a deixar a aldeia para trás. As famílias foram ficando sozinhas, ficavam geralmente mulheres, crianças e velhos, e com essa ausência nossa, muitas coisas da nossa cultura também foram ficando para trás. Como a festa tradicional, por exemplo, da celebração da primeira colheita. Como é que você vai fazer a festa da colheita se você não tem o que comer, se você não tem nada produzido para comer? Então, a nossa cultura ela diretamente foi ficando prejudicada com as nossas saídas. E, apesar de a gente estar trabalhando e mandando certo recurso para dentro da nossa casa, das nossas famílias, ao mesmo tempo também a questão da má alimentação ela era muito grande. A população nossa foi aumentando e foi tendo mais nascimento, mas, ao mesmo tempo, muito mais morte de criança por questão de desnutrição. O índice de nutrição nosso era muito alto, né? Chegou a ser altíssimo. E foi onde a gente decidiu, por que não fazer agricultura dentro da terra indígena, já que nós vivemos da agricultura. Isso eu estou falando em mais de 300 pessoas que trabalhavam fora da terra indígena de maneira direta ou indireta, né? Nós temos, inclusive, famílias que ficavam um período de 6 meses fora trabalhando, fazendo os serviços de empreita, serviços braçais, essa abertura do Cerrado no norte de Mato Grosso. E foi quando começamos a se preocupar com isso. Juntamos lá meia dúzia de líderes, de pessoas que estavam na frente trabalhando, voltamos para a aldeia e vamos começar a plantar para o nosso povo, já que é uma tradição nossa fazer agricultura. E foi onde começamos a juntar as forças, um pouquinho que a gente tínhamos, a FUNAI, a gente tinha alguns amigos que poderiam ajudar, pedindo, batendo nas portas, e começamos a desenvolver a agricultura. A gente sempre desenvolveu, como eu falei, uma agricultura de subsistência, porém a necessidade de uma agricultura comercial para gerar finanças, ela era necessária. A gente precisava comprar um remédio, a gente precisava estudar, nós precisávamos de transporte, nós precisávamos de recurso para adquirir aquilo que a gente não produzia. E foi aí que aconteceu o grande projeto Parecido. Não sei se vocês sabem, mas hoje a etnia Parecis, lá de Campo Novo do Parecis, ela planta, somos nós os Parecis e mais 2 outras etnias, os Nambiquara e os Manoque. A gente planta um pouquinho mais, aproximadamente 19 mil hectares de lavoura. Essas áreas elas estão há 17 anos produzindo. Começamos no sistema de parceria, né? Aliás, quando a gente foi abrir essas áreas, a gente apresentou, fez um grande projeto. E fomos buscar financiamento no sistema convencional de financiamento, no sistema legal, através dos bancos. Encaminhando para diversos bancos, inclusive o Banco do Brasil, que olhou com bastante interesse para o nosso projeto, porém não se concluiu o negócio, o financiamento, por falta de garantia real, né? Uma vez que as terras indígenas elas não podem ser dadas como garantia por serem patrimônio da União, apesar de ser conhecido como território indígena, como terra indígena, onde só o índio tem direito ao usufruto, onde o índio tem direito ao usufruto, mas esse usufruto é exclusivo de nós índios e não pode ser dado como garantia. E também não pode ter terceiros atuando como parceiro,
que eu acho que é o grande gargalo para o desenvolvimento da população indígena. Uma vez que o Estado brasileiro não tem um programa de fomento à agricultura indígena, não tem linhas de crédito onde o indígena se encaixa, ou seja, uma linha de crédito onde você não precisa dar a terra como garantia. E essa mesma lei proíbe que terceiros possam usufruir de qualquer usufruto dessa terra. Então, você fazer uma parceria com alguém que, de certa forma, aos olhos da lei, vai tirar um certo lucro em cima da terra indígena, ela é totalmente vedada automaticamente pelo fato do usufruto ser exclusivo dos povos indígenas. Não estou dizendo aqui que isso é ruim, que isso é péssimo, não. Existem situações específicas, para alguma coisa isso serve e para outras não. Isso é controlável, daria para ser controlado. Daria a partir do momento que a gente buscasse mecanismos, criasse mecanismos legais que pudesse flexibilizar ou criar diretrizes. Qual que seria, de que forma poderíamos colocar uma participação de terceiros na instalação de um empreendimento dentro da terra indígena, aonde o terceiro não fosse o titular ou a parte majoritária do negócio, mas que também o investimento dele pudesse ter um retorno, ser devolvido de maneira legal. E também social, porque estariam ajudando uma etnia a desenvolver, quer dizer, deveria ser até uma bonificação. Né? Quem ajuda, se você ajuda o meio ambiente, se você ajuda a saúde, se não tem algum tipo de benesses até nos teus impostos, quem ajuda a produção indígena deveria ter também, ao menos nesse nível. Você fala, chegou no assunto que eu ia abordar mais para frente, mas eu acho bacana já começar por aí. Mas, enfim, o nosso projeto ele aconteceu através de parcerias com produtores rurais. Não foi um projeto escondido, né? No primeiro momento, já procuramos a FUNAI, apesar de ter passado, nos governos passados, a FUNAI ela foi sucateada, ela foi aparelhada para voltar o índio lá no tempo primitivo, mantê-los na base do assistencialismo. Vira zoológico, né? Desculpe ser grosseira, mas é isso, né? Olha lá como os primatas, né? Os primitivos. Exatamente. E quanto mais miséria essa população tiver, mais gente de fora vem com o discurso de que quer ajudar. E aí associam essa miséria, esse discurso, com a falsa afirmação de que estão investindo em preservação ambiental. Aí eles confundem terra indígena com área de preservação. Infelizmente, essa é a realidade que está plantada na cabeça de muita gente, mas que não é. A legislação diz bem claro, a Lei 6.001, ela diz bem claro que a terra indígena ela é demarcada para o uso coletivo de uma determinada etnia, e essa determinada etnia ela tem direito de usar essa terra para a sua multiplicação física e cultural. Ou seja, como é que você vai manter a sua multiplicação física ou cultural se você não pode trabalhar seguindo as evoluções que tem aí, as mudanças, né? A cultura ela não é estagnada, ela não pode, não tem como ser. E uma população ela muda as suas necessidades conforme a geração, conforme o tempo. E para nós indígenas queriam que a gente fica naquele estágio fixo ali de pedintes, indinho pintado para alguém admirar, para o antropólogo fazer estudos, fazer tese de doutorado em cima da nossa história, da nossa miséria. Poxa, mas essa história ela está tendo uma evolução. Por que podar essa evolução? Por que não digamos assim, lapidar e mostrar que essa mudança ela pode seguir caminhos promissores, não caminho apenas de um declínio onde a gente vem morrendo a cada dia. Nós estamos num período que não se aceita mais as pessoas habitarem as melhores terras e morrerem de desnutrição. Desnutrição é falta de alimentação, é falta de alimento de qualidade. Também, medicamentos, vacinas. Aí os medicamentos vêm
quanto mais miséria, quanto mais doença, mais dinheiro se investe, tem que se investir na saúde indígena. Mas é um dinheiro que não chega, é um dinheiro que chega lá só para comprar uma cesta de alimento, contratam equipes lá dentro, colocam essas equipes sem condições de trabalho, equipes maravilhosas que se dedicam com a questão indígena, mas que passam a ser pessoas que passam a chorar junto com os indígenas pelo fato de não ter condições de salvar a vida muitas vezes. Isso tem mudado, é claro, nesses últimos tempos, graças a Deus tem melhorado, mas graças ao esforço de muita gente, a Deus e ao esforço de muitas pessoas indígenas e não indígenas. Mas, assim, o grande desafio que hoje nós, povos indígenas, encontramos é justamente essa confusão que foi criada no passado em cima das terras indígenas. Acham que a terra indígena é uma área de preservação, tratam-a como se fosse uma área de preservação, esquecem que para preservar o meio ambiente, para controlar o clima, nós temos que preservar a vida de quem constrói, de quem preserva, de quem está na terra, né? E de quem está na terra. Se eu, como indígena, não tiver condições ofertada pelo Estado. Eu não estou falando de assistencialismo nem de doação, estou falando de condições de produzir lá dentro de maneira legal. Eu sou o primeiro que vou colocar um garimpeiro lá dentro, eu sou o primeiro que vou levar um madeireiro lá para dentro. Conduz a impunidade, você leva a pessoa à impunidade. A gente faz isso, exatamente. Eu sempre costumo falar que, na maioria das vezes, o garimpeiro ele não entra sozinho na terra indígena. O madeireiro não entra sozinho em terra indígena. Claro que existem alguns casos de roubo de madeira, mas a grande maioria ela é de conhecimento de algumas lideranças ou da comunidade total. Porém, para sanar aquelas necessidades básicas de um transporte, de uma cesta básica, que não são vistas pelo poder público, que não são prioridades do poder público, não eram, né, prioridades do poder público. Mas que para o indígena é uma coisa tão necessária que ela entrega o seu tesouro a troco de nada. Isso acontece com madeira. Do mínimo, né? Do mínimo. E como não é um programa estabelecido, ela vem uma avalanche, destrói, deixa o mínimo para os índios, volta, sai de lá, é tirado pelo Estado brasileiro com as grandes operações. O índio entra numa dependência maior ainda, porque não existe um programa sustentável que poderia ser feito com esse recurso, e o índio vai buscar de novo o invasor da sua terra para cada vez mais levar o caos e a miséria para dentro, e a dependência para dentro das aldeias. E, nesse sentido, o governo federal ele vem trabalhando um projeto que, para nós, indígenas, que moram... O atual governo, o governo Bolsonaro, ele vem criando projetos aí de regularização dessas atividades. Através da FUNAI, eles têm trabalhado algumas instrução normativa que vem tentando regularizar. Tem alguns parlamentares apresentando proposta de lei, emenda de lei aí, para poder regularizar essas atividades. A regularização da atividade, as pessoas que são contrárias, as pessoas que saem fora do país para falar em nome da população indígena, vender uma falsa imagem do povo indígena, essa regularização das atividades é uma marginalização criminalizada por essas pessoas, inclusive por governos estrangeiros que não têm a capacidade sequer de reflorestar o seu país ou parte do seu país e vem querer ensinar nós a preservar aqui. Como que não preservar? O agricultor brasileiro é o maior preservador do meio ambiente. As maiores áreas, as maiores florestas no país estão em áreas particulares, em pequenas fatias, elas estão em áreas particulares. A minha propriedade. Dentro de uma propriedade particular, e sequer temos uma política de valorização desse trabalho que o produtor rural faz voluntariamente. A lei apenas obriga ele a preservar 20% ou 80% do seu território, mas ele não recebe um subsídio para aquilo, não recebe um incentivo, ou uma plaquinha que seja de honra à preservação que ele está fazendo.
E a gente sai só dizendo que temos que aumentar a área de preservação, evitar o desmatamento. E quando publicam estatísticas aí já estou falando da grande imprensa, da mídia, quando ela publica o número de desmatamento, ela coloca lá que o estado do Mato Grosso, o Pará, por exemplo, o aumento de área foi tantos por cento. Poxa, ela não separa grande parte dessas áreas que estão sendo abertas, ela tem uma autorização. Ainda é aquela parte legal de um proprietário que ainda não tinha aberto a sua terra, mas que conseguiu abrir agora, através de um licenciamento, através de um estudo, ele foi abrir a sua terra. Aquela parte legal que é para abrir. E a imprensa, infelizmente, a maioria da imprensa, publica essas estatísticas e esse gráfico como se fosse tudo desmatamento ilegal. Isso é um crime que fazem com as pessoas que sustentam o nosso país. Eu estou falando um pouco, não mais como índio, mas como um agricultor, como um brasileiro, de fato, que luta aí para o nosso país ter uma base econômica firme, segura, forte, né? Esse período de pandemia que nós estamos passando, quem tem segurado a economia do país é a agricultura. Isso é a grande verdade. Não desempregou, continuou contratando. E o mais importante, né, garantindo alimentos para o mundo. Então, aí voltando para a questão indígena, o governo atual está trabalhando no sentido de regularizar essas atividades dentro da terra indígena. A partir do momento que você regulariza, por exemplo, a extração de madeira, você vai ter que ter um plano de manejo sustentável, onde você derruba 10 e planta 50, onde você derruba madeiras num porte considerado ideal, em períodos diferentes, enquanto vem refazendo fazendo ciclos de crescimento. Exatamente. E qual terra indígena que tem esse plano de manejo aplicado, efetivado? Nós não temos, e as madeiras das terras indígenas estão acabando, né? Então, são várias formas de trabalhar o equilíbrio ambiental, gerando renda, economia para os povos indígenas, que é possível fazer sem agredir o meio ambiente. Aí nós vamos para a questão da mineração. A mineração, o Brasil exporta toneladas, como até o próprio presidente estava falando na live, de minério, a troco de nada. Pelo preço que ele mostrou, né? O cordãozinho, que custou $1.000, e aqui vendido por centavos, né? Eu conheço o garimpo terra indígena, onde eu já trabalhei, levamos um projeto para a terra indígena Roosevelt, do povo Cintalar em Rondônia. O povo parecia investir dinheiro lá no sentido de poder fazer com que aquele garimpo fosse operado pelos próprios indígenas. Comprou máquina, levou. E lá a gente pôde presenciar a quantidade bilionária de dinheiro que sai de lá e que não é nem sequer ter um imposto recolhido. É um dinheiro que vai direto para esses países que dizem preservar. Temos que preservar o Brasil, temos que combater isso e aquilo. Para eles tirarem ilegal, né? Eles são os compradores da nossa riqueza, de maneira ilegal. Poxa, cara, se eles não têm condições de fazer controle de um contrabando de pedra preciosa que entra na terra deles, quem são eles para falar da gente? Exatamente isso. Eles criticam nossa que nós cortamos madeira, mas o brasileiro corta madeira para jogar no mar? Ou então, se corta madeira, é porque alguém compra. Então, quem compra? Há pouco tempo ainda se explorava muito mogno, que é uma madeira de lei no Brasil, né? Madeira proibida. Milhões de metros cúbicos foram tirados. Uma madeira que, tirada 30 anos atrás, hoje ela continua preservada do mesmo jeito. Agora, entra nos apartamentos, entra nas propriedades brasileiras para ver se você vai encontrar mogno. Esse mogno foi para onde? A grande parte dele foi escoada para outros países que ajudam, que roubam a nossa madeira e depois vem dizer que é proibido fazer uma Nós estamos desmatando. Coração. Entendeu?
Então, a regularização dessas atividades, você dá nome a pessoas, a indivíduos que o Estado brasileiro pode fiscalizar, a um indivíduo que o Estado brasileiro vai aplicar, como é que posso fazer? Vai dar diretrizes de como explorar a madeira, como de forma explorar o sustentável, minério, né? De forma de forma sustentável, de que sustentável. você não polua, por exemplo, um rio, né? Porque você vai tirar ouro, eu acho que tem que usar mercúrio, você acaba levando aquele mercúrio para as águas, para os rios, poluindo, matando os peixes. Tem como você fazer esse tipo de exploração com controle, né? Sem que polua, sem ter tanto impacto ambiental, não é isso? Exatamente. Você vai criar normas de como Norma de exercer a conduta. atividade. E se você sair fora dessas regras, você vai ser Perde. punido. Como é que você vai ser punido? Porque você é visto lá dentro, você é reconhecido lá como empresa, como indivíduo que está exercendo aquela atividade. E esse indivíduo ele pode ser o próprio indígena. Ele vai gerar emprego, vai gerar mão de obra. No primeiro momento, ele vai ser necessário contratar mão de obra especializada, mas, junto com isso, tem que ter um programa de transferência de tecnologia que, ao longo do tempo, o próprio índio vai ser o executor total, o gestor total dessa atividade, desde a administração até a execução em loco do trabalho. Eu falo isso na questão de agricultura, de pecuária, tudo isso é possível ser feito havendo um equilíbrio entre a questão ambiental e Pois o é. social. O que eu queria que você falasse muito, trouxesse para a gente, é essa questão ambiental. O que foi criado toda essa, no meu sentimento, eu falo sempre aqui nos vídeos anteriores, para mim ambientalismo é uma religião que tem os reverendos mor e que todo mundo segue essa seita sem entender muito o que é preservação e acabam atuando como há 500 anos atrás como capitanias hereditárias. Põem suas patas sobre as propriedades, limitam a ação, e eu sou uma dessas vítimas dessas políticas ambientais, em que eu preservo e eu sou punida por preservar, condenando parte da minha propriedade, eu e outras pessoas, a uma desapropriação, a não poder produzir, né? O oceano vai subir, vai aumentar a água, mas você vê que todas essas pessoas que criaram essas narrativas, como El Gore, Obama, estão comprando casas na beira do mar. Então, o oceano vai subir ou não vai subir? Quer dizer, o que é essa política ambiental que vem como uma pata pesada em cima do produtor? Quer dizer, você não pode preservar, você tem que preservar a onça, tem que preservar a árvore, só existe hoje porque alguém preservou, e ao mesmo tempo imputam multas, imputam um monte de sanções, e você parece que também foi a tua etnia, teu povo, também foi sujeito a alguma multa, alguma coisa assim. Você podia falar sobre essa coisa ambiental, essa política ambiental que também atinge os povos indígenas e sobre essas questões de multas, o que está acontecendo, como que os índios, como vocês passaram por isso, como lidar com essa política ambiental? Veja bem, para nós indígenas, a questão da preservação ambiental ela é muito mais importante do que qualquer autoridade máxima desse planeta que fala, ou de qualquer cientista que fala que é necessário preservar. Para nós que vivemos o dia a dia com a natureza, sabemos dessa importância. Porém, como eu já falei, nós temos que achar que existem formas de equilíbrio para você gerar renda dentro dessa terra. E outra, a terra indígena ela não é a única obrigada a manter-se em terra, entendeu? Mas, assim, falando sobre a questão das leis, essas leis elas foram criadas há muitos e muitos anos, elas foram trabalhadas, na verdade, já não, nesse sentido de engessar e de atropelar realmente tudo que ela vê pela frente. E o mais triste dessa história é que os órgãos de controle de defesa ambiental elas foram aparelhadas para isso. Elas foram pessoas que não se preocupam com vida, pessoas que têm outros tipos de interesses foram infiltradas dentro desses órgãos e passaram a fazer um trabalho ideológico, não um trabalho como deveria ser feito. O IBAMA, por exemplo, um tempo atrás, ele era dirigido por pessoas ideologistas, pessoas que sequer entendem de meio ambiente, vinha
ditar ordens, falar como se fossem deuses nessa área. E não apresentavam uma política de sustentabilidade, inclusive para o meio ambiente. Esqueciam que o meio ambiente lá também tem pessoas vivendo dentro dela. Um animal, eu sempre falo, um calango tem mais valor do que um índio dentro de uma terra indígena. Mas a gente também... Uma onça, um calango, uma cobra tem mais valor do que uma serpente, mais valor do que uma pessoa humana dentro de uma propriedade que está sob leis ambientais. Exatamente. Se um índio é atropelado na beira de uma BR, onde ele está tentando vender seu artesanato, ele vai lá no máximo a polícia militar, fazer um boletim de ocorrência, encaminha o corpo desse índio para a aldeia. Acabou. Sequer vai atrás de quem causou, do que causou a morte daquele índio. Que aquele atropelamento do carro não é o causador da morte. O causador da morte é o que fez ele ir para a beira dessa beira, ao vender seu artesanato. E se você atropela uma onça, se alguém pegar, se alguém conseguir montar sua placa, você é processado, você é preso sem direito à fiança. Então, são pontos controversos que existem aí, terríveis. E esses órgãos, estou falando diretamente do IBAMA, pelo fato da terra indígena ser controlada pelo IBAMA. O IBAMA é um órgão responsável pela fiscalização das terras indígenas, por ser terra federal. E ela, no passado, ela foi aparelhada para aplicar multa. Nada além disso. Apenas aplicar multa. Fazer operações milionárias que não surtiam efeito, porque essas operações iam lá, gastavam milhões, fazia a desintrusão do garimpo, por exemplo, voltava para trás, no dia seguinte as pessoas continuavam miseráveis lá e se vendo obrigadas a voltar a fazer atividade ilícita. E ela atuou dessa forma em todos os sentidos. Para você ter uma ideia, a nossa atividade agrícola lá do povo parecido, que eu estou falando para você, a gente, depois dela consolidada, ela é uma atividade reconhecida por todos os órgãos do governo federal, da FUNAI, pelo Ministério Público, pelo IBAMA, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público Federal. Todos esses entes do Estado brasileiro, eles têm os olhares voltados, eles vigiam, cuidam do nosso projeto, porque nós temos uma série de regras a cumprir, né, seguir, pelo fato de estar plantando lá dentro. E mesmo nós trabalhando lá dentro, a gente hoje executa uma agricultura que utiliza a tecnologia de ponta lá dentro. Se você vê os nossos maquinários que operam, que são operados pelos índios lá dentro, nós trabalhamos com um sistema de piloto automático conduzido por satélites, aonde o índio, o jovem indígena ou o velho, qualquer um que está lá, que consegue manusear aquele, ele nem sequer toca o volante do trator durante o momento que ele está plantando, que ele está aplicando um veneno, um defensivo, no momento que ele está distribuindo um calcário, uma adubação na sua terra. Ou seja, essa tecnologia nós introduzimos lá para dentro, entendeu? E, ao mesmo tempo que nós dominamos isso, que nós investimos nisso, nós temos máquina que custa R$1 milhão, um pouco mais de R$1 milhão. Isso estou falando até do povo parecia índios, que falam a sua língua, que dançam, que tem a sua pintura preservada. Seu artesanato, sua cultura, seus costumes, seu alimento, sua comida. Exatamente. E aí, ao mesmo tempo que nós temos condições de acessar essa tecnologia, nós somos proibidos por uma questão que eu não consigo entender o porquê. Nós somos proibidos, por exemplo, de utilizar as melhores genéticas que hoje foram desenvolvidas em laboratório. As OGM, por exemplo, era uma revolução na agricultura brasileira. A partir do momento que um produtor rural planta uma semente geneticamente modificada e ele passa a produzir mais na mesma quantidade de terra, sem a necessidade de abrir novas áreas, ele consegue produzir mais e usando menos defensivos, para mim isso é uma revolução, é uma evolução muito grande.
e nós, indígenas, somos proibidos de plantar essas sementes dentro da nossa terra indígena. Aí o meu vizinho, ele planta de um lado da terra indígena, nós temos limite seco, né, que só tem uma estrada aqui de divide. Ele planta as melhores genéticas, produz o dobro que eu, gasta bem menos. Nós temos que plantar, usamos tratores enormes, temos que fazer uma agricultura primitiva, porque não podemos usar dessa tecnologia. E falando nisso, nós plantamos uma vez lá 30% da nossa área, 30% do milho, aliás, que plantamos uma determinada safra. Nós plantamos uma semente de milho transgênica, mas por questões técnicas mesmo, para controlar a doença do solo. Achamos que, como somos produtores, poderíamos usar, embora ficasse falando, é proibido, poxa, proibido. É uma necessidade, nós plantamos 30%. Fomos pegos lá, não era escondido e tal, mas pelo fato de verem que nós estávamos plantando, foram lá e nos multaram por essa atividade. E aproveitaram esse gancho e nos multaram por diversas outras coisas. Que, qual o valor da multa chegou para você? As nossas associações, entre as nossas associações e os nossos financiadores, nós recebemos uma multa de 130 milhões de reais. Uma multa impagável. Mas, na verdade, a política corrigida, né? E ela é corrigida diariamente. A intenção não era receber essa multa. A intenção era matar o nosso projeto. Essa é a grande verdade. E eram ongueiros que estavam dentro do IBAMA que estavam fazendo isso. Denunciando. Entendeu? Não, aplicando essas multas. Eles que estavam fazendo as multas. Eles que faziam, exatamente, eles comandavam o órgão na época, né? Pessoas que trabalharam com nós lá dentro, estavam dentro do IBAMA, pessoas que trabalharam com a gente lá, dizendo que nós era coitadinho, que queria o nosso bem, estava dentro do IBAMA. Quando viu nós produzindo, foi carrasco contra a gente. Foi a pessoa mais dura contra nós, foi a pessoa que trabalhou com a minha etnia. Isso foi triste, né? Mas aí a gente vê que tipo de ser humano que essas pessoas são. Mas o nosso projeto é um projeto, graças a Deus, de boa fé, projeto de intenções, e tenho certeza que tem a bênção de Deus, e essas pessoas serão multadas por Deus também quando chegar o momento certo. Nem fala. Me fala uma coisa, você consegue vender bem tua produção ou existe algum preconceito em comprar de terras indígenas? Comprar produção de terras indígenas? Na verdade, hoje, toda a nossa produção ela é comercializada de maneira legal através da nossa cooperativa, né? A gente constituiu a cooperativa. Estamos a um passo de chegar no nosso objetivo, que é ser grandes produtores e, quem sabe, exportadores direto da nossa produção. Para você ter uma ideia, no ano passado, as nossas terras, lá nós somos os maiores produtores de feijão, lá no nosso município, na nossa região. Agora, toda essa produção, infelizmente, ela tem que ser vendida para o consumo interno, para usos aqui dentro. E por empresas pequenas, o que tira o direito de ser reconhecido como produtor. Porque, por exemplo, as trades, as multinacionais, elas não podem comprar nossa soja. E olha que nós não plantamos soja, tá? Eu acabei de falar que no ano passado eu sou o maior produtor de feijão. Nós plantamos soja na safra principal, depois da soja vem uma grande quantidade de feijão, milho pipoca, outros tipos de gramíneas que a gente planta também. Ou seja, a gente planta tudo lá dentro e não podemos vender para essas multinacionais que pagam à vista, que pagam melhor, porque existe um tratado internacional que o Brasil é signatário, de que não se pode comprar, a Europa, sem direito, eles não podem comprar soja ou grãos brasileiros oriundo de terra indígena para evitar o desmatamento das terras indígenas, expansão agrícola dentro da terra indígena. Mas isso é uma política estrangeira ou é do Brasil que tem essa legislação? No governo passado, eu não sei te dizer direito se é até um relaxo meu de não procurar isso. Eu não sei se é uma portaria,
decreto ou é simplesmente um tratado internacional que proíbe isso. Mas eu acredito que nessas conferências do clima aí foi criado um tratado nesse sentido para para não evitar estimular a produção dos para indígenas. não estimular a abertura das terras indígenas. Existiu essa coisa de que esses países são proibidos comprar grãos oriundos de terras indígenas ou de área de preservação ambiental. Aí Como que é eu que falo, pode, eles né? É um confundem a estímulo terra totalmente contrário à sustentabilidade, né? Totalmente na exatamente. Então, contramão da política de sustentabilidade. elas, em vez de estabelecer uma política de regularizar essas atividades aqui de maneira ordenada, elas simplesmente podam lá em cima e não importa com o produtor rural que está aqui embaixo, que no caso hoje boa parte dos produtores rurais. Não é porque nós somos índios que nós não podemos ser classificados como produtores rurais. E nós temos uma terra que é nossa, embora ela seja da União, mas ela é de uso exclusivo nosso. Então, nós temos o direito, sim, de trabalhar aqui dentro, claro, respeitando toda a questão da legislação ambiental. Temos que valorizar a nossa cultura, porque a cultura é a nossa identidade. E o povo parecia engraçado, hoje nós produzimos grande quantidade de grãos, nós movimentamos aí por safra em torno de 20 milhões de reais. Pagamos impostos Graças a certinho. Deus que, pô, eu quero mais é que duplique, E, assim, triplique essa e, o produção. mais, e o mais importante disso tudo é que a nossa política de desenvolvimento econômico ela não está pautada apenas na expansão dessas áreas, no avolumamento de patrimônio. Ela está Mas na qualidade. pautada na distribuição igualitária dos resultados desse trabalho. Para você ter uma ideia, cada hectare plantado, independente da produção que nós vamos ter, faça sol, faça chuva, nós tiramos 3 sacos por hectare de soja. Isso, a soja é a referência em valores que a gente tem. Caso você tira o equivalente a 3 sacas de soja por cada hectare plantado, faz a venda através da nossa cooperativa, destina esse recurso para a nossa associação, com doação, a gente doa isso para a nossa associação, fazer a distribuição social. E esse valor ele é dividido em números per capita, para cada índio que mora dentro da terra indígena Parecis. E é uma política de valorização da permanência dentro da terra, esse incentivo. Só recebe quem realmente permanece, mora dentro da terra indígena. Ou seja, com isso a gente ocupa as nossas terras, morando dentro dela com o mínimo de qualidade necessário para sobreviver. Vocês moram bem? Quer dizer, como é a casa do índio dentro da tua comunidade? Eu sou arquiteta, né? A gente sabe muitas histórias de morar naquelas várias famílias, ocas, né? Tabas, não sei, e às vezes até com morcego de pendurado. Como é essa realidade hoje, já que vocês estão produzindo, estão recebendo, estão ganhando dinheiro, né? Graças a Deus. Como que vive o índio dentro da tua etnia, da tua tribo, do teu povo, Na da tua verdade, aldeia? assim, quando nós começamos esse projeto, nós éramos 1.270 índios. Tá? Esse é o número exato, que eu trabalhava na saúde indígena, eu era coordenador de atividades de campo, e nós tínhamos todos esses dados, não só dado populacional, como dado epidemiológico também. Nós éramos 1.270 indígenas. Desses 270 indígenas, 200 moravam na cidade. Hoje nós estamos passando aí de 3 mil índios dentro da terra indígena, ou seja, 17 anos depois, olha o salto que deu, mas que dobrou. Entendeu? Não que passou a nascer mais índio. Esse número ele aumentou por fato de ter voltado e daqueles que nasceram não ter mais morrido. Essa que é o grande trunfo da história. E
As nossas aldeias, nessa época, um pouco atrás, para você ter uma ideia, na minha região, por exemplo, que é mais ao norte da nossa terra indígena, nós não tínhamos as casas tradicionais, as ocas, né? Nós já morávamos em casas feitas de pau a pique, digamos assim, coberto, algumas delas com palha, mas a sua estrutura é feita de madeira preenchida com barro, com taipas, né? Taipa de pilão. Ou com palha, alguns que tinham um pouco mais de condições, se ele era um servidor da FUNAI do município, sei lá o quê, ele conseguia comprar uma tábua, fazer sua casa, porém de chão batido, coberto de telha, então era muito precário, né? Hoje, com as condições econômicas que o povo parece ter, todas as aldeias têm oca. Revitalizamos, resgatamos essa cultura de fazer oca. Por que precisou de dinheiro? Porque é caro. Porque o material ele está longe das aldeias. Precisa de um carro, precisa de um combustível, precisa de pessoas para fazer essa obra. Isso tudo gera custo, né? Nós não estamos falando de tempos passados. Essas ocas, elas têm uma condição boa de salubridade, cada família tem sua oca. A estrutura da oca em si, ela nunca mudou, porque para nós ele é um ambiente sagrado. Ela tem o esteio central dela, para nós é sagrado, onde a gente faz o oferecimento dos nossos alimentos. E é dentro dela que celebra o ritual, é dentro dela que se resguarda a menina moça, é dentro dela que enterra as nossas pessoas quando morrem. Nós temos a cultura de enterrar dentro de casa o nosso ente querido, a gente não o abandona, a gente passa a cuidar de quem cuidou da gente. Então, para nós, a oca ela é muito importante. E a gente, graças às nossas condições econômicas, passamos a fazer. E como que ela é dentro? Em alguma situação, mora 2, 3 famílias, o pai e aqueles filhos que ainda estão dependentes dele moram na mesma oca, isso é cultural. Mas dentro dessa oca hoje, você encontra todas as condições necessárias para se ter uma qualidade de vida boa. O índio hoje tem uma geladeira dentro de uma oca, onde ele pode guardar seu alimento preservado. Temos oca hoje que é com piso. A oca ela não mudou a sua estrutura, a sua cobertura, o seu esteio central existe, mas ela não é mais de chão batido a boa parte dela. Mas é uma casa sagrada ainda para nós. Ou seja, a gente levou as condições sanitárias para dentro dela, mas continua sendo preservada a nossa cultura, coisa que nós não tínhamos antes. Quando nós éramos ecologicamente corretos para os ambientalistas e para essas ONGs que defendem o índio, era na época que nós morávamos nessas casas de taipa, muitas vezes cobertas com lona, de chão batido, sem uma geladeira, sem uma energia elétrica, sem o mínimo de condições de sobreviver. Quando fazia suas necessidades ao lado da oca, atrás da oca, e trazia mais problemas de saúde. Hoje vocês têm banheiro, esgoto sanitário. Todos os índios têm banheiro, têm postos artesianos construído não só pela Secretaria de Saúde Indígena, mas por conta própria. A minha aldeia, por exemplo, ela tem um poço artesiano que é construído com o nosso recurso da lavoura. Na minha aldeia, para vocês terem uma ideia, assim como várias outras, a internet lá de dentro é através de fibra óptica. Ou seja, são valores, né, custa, mas que traz um bem-estar para o índio. Eu sou uma das pessoas que defendo muito a internet dentro das aldeias, porque uma das coisas que mais dava evasão escolar do indígena na cidade era para acessar a internet. Acessar no sentido de jogar, de conversar, de fazer coisas nada a ver com educação. E a partir do momento lazer, que... né? Lazer. Claro que a internet tem seus perigos, mas isso é responsabilidade de cada pai vigiar o seu filho. Mas a partir do momento que a gente leva a internet para dentro das nossas aldeias, o nosso filho ele tem o tempo que o pai permitir para ele ficar acessando a internet, conversando com qualquer com os amigos, família. Qualquer um. Mas a partir do momento que ele sai para estudar, ele não tem aquela necessidade, eu estou perto de uma internet, eu vou matar a aula para usar a internet.
ele sabe que ele vai chegar em casa e tem internet 24 horas. Então, ele foca nos estudos. Sem contar que essa mesma internet também, hoje, dentro da aldeia, é usada para estudar. Nesse período de pandemia, os nossos filhos conseguiram concluir o ano escolar graças a essas internet, porque eles puderam ter aula online. Senão, o índio que estava lá na cidade, morando para estudar, e foi obrigado a sair da escola e praticar a aula virtual, se na aldeia não tivesse internet, como é que ele ia fazer? Exatamente. Foram criadas barreiras sanitárias, onde os indígenas tiveram que entrar para dentro da aldeia de volta. Poxa, os nossos filhos iam entrar lá para dentro e ficar sem acesso à escola? Agora, essa internet, quem tem dado? 90% dela iniciativa própria dos índios, recurso próprio. Mas eu gostaria de citar aqui também um programa de um deputado federal lá do Mato Grosso, que tem levado a internet para dentro das aldeias. Pode falar o nome dele. Pode falar. O ex-senador José Medeiros tem um programa bacana, que como se fosse uma inclusão digital, e leva essa internet de graça para algumas aldeias que ainda não têm. Isso, para certas etnias, é extremamente importante, porque conecta o pessoal da saúde, da escola, ou o indígena normal que precisa mandar um recado para o mundo na hora que ele precisar. Então, eu gostaria de registrar isso aqui, parabenizá-lo por essa iniciativa. Parabéns aí. E como foi nessa pandemia? Como é que foi a contaminação entre os índios? Tiveram muitos índios contaminados, existiram óbitos entre os índios na tua aldeia, até onde você sabe, dos teus outros indígenas com que você conversa? Qual foi essa resistência do índio? A gente sabe que quando os brancos chegaram aqui no Brasil, morreram muitos índios de doença. Como está assim, o sistema imunológico de vocês, diferente da gente? Porque a gente está aqui convivendo com muitas pessoas, né? A cidade grande. Como foi essa pandemia? Como ela chegou nas terras indígenas? O que você pode dizer sobre... Tiveram muitos casos? Como vocês viveram a pandemia? Veja bem, falar sobre o povo indígena de maneira geral, ele é muito complexo, porque, para você ter uma ideia, são 305 povos indígenas no Brasil. Esses povos com realidades, muitas vezes, totalmente diferentes um do outro, em locais diferentes e tal. Mas, em termos de imunização, segundo os dados, aí hoje já deve estar mais, mas há pouco tempo a divulgação aí que já tinha passado de 80% de cobertura vacinal, inclusive da segunda dose. Ou seja, a Secretaria Especial de Saúde Indígena ela tem atuado bastante rápido nesse sentido, né? Não sei dizer de maneira geral, entre todos esses 300. Mas tiveram muitos casos da contaminação entre indígenas. Veja bem a situação. A contaminação ela se deu por conta do índio sair, geralmente, dentro da sua terra. A FUNAI ela criou as barreiras sanitárias, mas essas barreiras sanitárias, elas basicamente controlam a entrada de pessoas de fora para dentro, mas na grande maioria das vezes o índio é livre para sair. Tivemos etnias que teve problema seríssimo, perda de muita gente, segundo a gente acompanhou, e outras nem tanto. Infelizmente, eu diria que quase todas teve perda, né? Mas algumas, no nosso caso, por exemplo, umas pessoas muito idosas, tivemos, sim, contaminação, mas uma quantidade bem tranquila. Agora, eu atribuo isso ao fato econômico. Aquelas etnias que tiveram condições de permanecer dentro das suas aldeias, com sua prateleira abastecida, que compraram aí os remédios que, embora os contrários falam que não faz efeito, a gente comprou realmente esses medicamentos para fazer uma prevenção. Eu acredito que elas tenham feito efeito, porque na minha etnia, por exemplo, os casos foram muito baixos, considerando o envolvimento que nós temos com os não-índios. E a medicação ela foi comprada pelas nossas associações e cooperativas. A gente acrescentou na cesta da Secretaria de Saúde Indígena,
medicamentos que até então estavam difíceis de serem adquiridos, né? Mas eu diria assim que e os índios também praticam muito a medicina tradicional, e isso foi usado dessa vez com maior intensidade no sentido de prevenção. Os chás foram feitos com abundância. Eu tive chikungunya, só fazendo um parênteses, eu tive chikungunya e tive uma chikungunya severa, fiquei muito grave. E as pessoas falavam, se você morresse, ia ser de Covid, então não ia ser de Pois é, chikungunya, não, mas já tem tempo. Aí a pessoa falava, toma chá de quinino, chá de quinino. Eu não encontrava chá de quinino. Aí alguém falou para mim, Maria Miriam, toma água tônica todo dia, porque a água tônica é feita de quinino. E eu tomava, assim, eu tomava várias, eu detesto refrigerante, mas por ter quinino, e alguém falou para mim que quinino era bom, isso foi em 2016, que eu peguei chikungunya. Eu fiquei 2, 3 anos, eu só melhorei em 2020. Eu comecei a melhorar. Aí ainda tem algumas sequelas. Aí eu comecei tomando água tônica todo dia. Aí eu fui descobrir que um dos remédios que está sendo usado como combate ou como preventivo é a base de quinino. Quina, né? O final quina. Quinino. Quer dizer, então eu já estava tomando, quer dizer, já tinha sido recomendado para mim, né? Como um antiviral, como preventivo, eu tomando água tônica. Então, eu queria saber dessa tua medicina, que essas coisas que vocês mexem tanto com ervas, né? Vocês se trataram também com essa medicina tradicional de vocês? Sim, é muito, muito, muito usado mesmo. E eu diria que fez efeito, porque alguns casos que nós tivemos, por exemplo, foram casos leves, sintomas bem fracos, né, que as pessoas fazem um teste, dá positivo, mas a pessoa já está andando, já acabou aquela febre, já acabou aquela... Depois você vai me contar em off que ervas são ervas. Não, isso, graças a Deus, né, a gente tem ainda essa cultura, né, e conhecimento em relação às medicinas tradicionais. Isso tem ajudado. Agora, infelizmente, onde a população mais carente, a gente viu que causou óbitos realmente, que causou mais estragos, e vem causando, né? O cuidado necessário, e não só no sentido de tratamento. Eu falo que a questão econômica fortalecida, ela ajudou nós na questão da prevenção, porque comprado no início as máscaras, era doado, álcool, tudo quanto é lugar, ou seja, foi feito tudo um trabalho de conscientização, de orientação de como se prevenir. E tudo isso tem custo, não se faz isso de graça, né? Então, mas infelizmente outras etnias elas sofreram. E aí falando ainda sobre os efeitos dessa pandemia, o governo federal, através da FUNAI, elas distribuiu muita cesta básica, para tentar fazer com que o indígena ficasse ali dentro da aldeia até as coisas melhorarem. Mas você continuou com a tua produção? Ou abalou alguma coisa na tua produção? Não. Produzindo. Nós não mudamos nada a nossa atividade lá dentro, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por isso que eu digo que essa política de fica em casa é uma política estratégica para quebrar o nosso país. É possível você continuar trabalhando em meio a essa doença, basta a gente adotar alguns cuidados. Por exemplo, toda essa galera mais jovem que foram obrigados a ficar em casa, não estou falando de índio, estou falando do geral. Meu filho, por exemplo. Você acha que esse povo não fez as festas clandestinas? Você acha que eles não se reuniram? É o que mais se tem por aí, aglomerações clandestina, e onde não se tem cuidado nenhum. Já dentro de uma empresa, a empresa tem normas, tem regra de distanciamento, de cuidados. E atividades ao ar livre também, que aqui no Rio proibiram, né? Proibiram praia, proibiram tudo. Praia só. O local que menos se contaminaria. Exatamente. Aí vai 150, 300 jovens para um ambiente fechado, sem máscara, sem uso de álcool, esfregando um outro. Aí, quando voltam para casa, trazem a doença para quem está dentro de casa ou quem está no trabalho. Então, bom, não vamos entrar nesse assunto, porque isso nós vamos mexer com os especialistas. E aí não, mas é uma observação, né? Porque você, apesar disso tudo,
não teve muitas pessoas contaminadas, vocês usaram medicina preventiva, vocês usaram a medicina tradicional, vocês continuaram trabalhando, né? Agora, me conta uma coisa, você foi aí, a gente ia conversar no sábado passado, e aí acabou que a gente só está conversando agora para passar amanhã. Você foi para Brasília para fazer essa reunião e teve ontem com o nosso presidente, foi com a FUNAI. O que você foi fazer aí em Brasília? Na verdade, eu vim para Brasília, eu já estava uma semana fora de casa, da minha aldeia, terminamos a colheita, terminamos o plantio da segunda safra, e eu sou responsável por uma dessas áreas, né, de trabalhar lá dentro, e deixei as atividades na mão do meu filho, com os amigos dele, que são os funcionários lá da fazenda, todos indígenas, e para tocarem o serviço. Fazem aí, vão monitorando de longe, mas eu preciso fazer algum trabalho que também é importante. E sair para acompanhar uma colheita que é feita dentro de uma outra etnia, um plantio, né? Estavam colhendo, é onde nós também ajudamos eles com condições para que eles pudessem fazer aquela lavourinha de subsistência. E como eles estavam colhendo, e essa lavoura ela foi feita em parceria com a gente, lá da minha aldeia, e a FUNAI e outras pessoas, a gente foi lá no encontro com a FUNAI, acompanhar essa colheita e tal. De lá eu passei para uma outra região do Chavante, acompanhar o início de uma outra colheita também. Isso é um trabalho mais político. E aí eu vim para Brasília para participar do primeiro seminário de atividades sustentáveis, né? Em terras indígenas. Terras indígenas. Está sendo promovido pela FUNAI esse seminário. Aliás, daqui a pouco tempo que vão correr para essas reuniões. E aí, durante a participação, fui um dos palestrantes e tal. E durante esse seminário, a gente tem conversado com pessoas do governo, e é onde fui convidado ontem para participar da live com o presidente. Na verdade, eu amei. Eu tenho já uma certa afinidade, para você ter uma ideia, fui da nossa região, fui o primeiro índio que, lá da minha etnia, do meu estado, praticamente, fui o primeiro índio que declarei apoio a esse governo publicamente na campanha, né? Quando todo mundo estava falando, o cara que vai acabar com os índios, vai acabar com as terras indígenas, em vez de assistir à televisão, eu fui estudar o plano de governo do Jair Bolsonaro. Né? O que estava escrito, o que era de fato a política de governo dele. E foi na onde eu passei a apoiar, porque eu acreditei nesse projeto de Brasil de verdade, sabe? Projeto Brasil e não um projeto de poder, é um projeto Brasil. Exatamente. Aonde, para mudar o país, dependia não do presidente, mas de todos os brasileiros. Foi nisso que eu acreditei e declarei meu apoio. Conversei com algumas outras lideranças, sofremos repressão. Ainda mais dessas ONGs, né? Muita calúnia pelo fato disso. Até hoje, tentam me desqualificar como liderança, quando eu falo. Só que eu não sou liderança que recebe placa no estrangeiro, sou liderança que ajudou, junto com outros. Que é líder, uma liderança que é líder. Que ajudei a levar comida, dignidade para o povo. E é disso que eu me orgulho, não de quem tem salários altos, pagos aí com dinheiro da Noruega, que era para preservar o meio ambiente. Então, eu tenho orgulho dele. Eu queria tanto, eu sei que você está com o teu horário assim, marcado. Não, eu tenho um tempinho ainda. Tá, porque eu queria muito também, a gente até poder voltar outro dia, você falar também mais trazer mais informação para a gente sobre essa vida indígena, que é um encanto para mim, né? Eu tenho uma antepassada indígena também, na parte do meu pai. Eu tenho terra, eu também estou com essas questões ambientais, e eu me identifico muito assim, com essa questão indígena. E acho que para muitas... É a primeira vez que eu falo com um índio, sabe? E acho que para muitas pessoas que vão nos ouvir também, ter essa oportunidade de conhecer vocês, né? De conhecer um brasileiro, de verdade, porque eu sou meio brasileira, meio não, né? A metade minha veio de Portugal. Assim, contar um pouco para a gente, trazer mais. Você será sempre bem-vinda no meu canal, sabe? Legal. Eu queria que você viesse mais vezes. Eu vou te perturbar para você vir mais vezes aqui falar com a gente, sabe? E
E o que mais você gostaria de falar, que as pessoas soubessem sobre a questão indígena, sobre o teu trabalho, sobre o que vocês estão fazendo? Na verdade, hoje, além de que eu estava falando, eu deixei tudo vir para cá, fiquei essa semana, 2 semanas fora, em fazer esse trabalho aqui, ajudar a FUNAI na questão da organização desse seminário, que é o primeiro, agora a gente vai para regionais. Mas o objetivo desse seminário é diagnosticar, ou seja, trazer os problemas E as soluções. aqui da empresa e buscar soluções, né? O que está fazendo, o que precisa fazer para nós poder dar seguimento nesse trabalho que a gente vem fazendo hoje de maneira isolada, que é atividades produtivas sustentáveis, mas que gerem renda, né? Nosso desafio é esse, promover renda para o povo indígena através do seu trabalho. Claro que isso não é fácil, tem tudo, uma série de coisas que a gente precisa seguir, não só na questão da legislação, mas na questão cultural também. Porém, não dá mais de nós deixar o povo indígena do jeito que está. Eu vejo assim, que foi muito importante a política de demarcação de terra indígena no passado. Ainda é necessário demarcar algumas terras indígenas, mas essas terras elas precisam ter dentro dela uma política de produção implantada, uma política regularizada, uma política verdadeira, séria, que vai dar legalidade para a atividade daqueles índios. Então, isso ainda é muito importante. Lá no começo da nossa fala, nós começamos a falar sobre terra, conflito e tal. Eu só queria, assim, chamar aqui para nossa parte final essa questão dos conflitos agrários. Os conflitos agrários, na verdade, eles são promovidos também, a grande parte delas, por pessoas de fora que induzem o índio a invadir, eles usam um nome bonito, que é retomada, mas quando retomam essas áreas, eles abandonam os índios, eles não trazem junto com essa ideia um programa que venha dar condições para aquele índio continuar produzindo nessa área que ele retomou, que geralmente já é uma área degradada, que era uma fazenda, que era criador de gado, plantador de grãos. Eles não trazem uma política para que o indígena continue plantando ali dentro. E o mais triste que são os preservadores do meio ambiente, eles não trazem junto uma política de recuperação dessa área. Se viessem com política de reflorestamento, de recuperação da mata ciliar, de todo aquele território que eles obrigaram os índios a invadir, seria bacana. Mas ainda há necessidade de demarcações de algumas terras indígenas. Eu conheço etnias que moram grande quantidade em uma pequena áreas, onde sequer eles têm condições de fazer a sua moradia, ou extrair material para fazer a sua moradia. Então, isso é muito triste. Isso nós temos conversado com o governo atual, com o presidente Bolsonaro, de que forma resolver esses problemas. E nós não estamos vendo outra saída a não ser aquisição de terras, e não desapropriação de terras. Adquirindo terra de proprietário, pagando valor justo para ele, ou indenizando ele conforme a área que a União Travou. nenhum conflito, e, por outro lado, você recoloca o povo indígena dentro do espaço maior que ele tem como tradição viver. Até para se reproduzir culturalmente, ele precisa realmente desse espaço maior, espaço mais preservado, e isso não se faz mais no dia de hoje, invadindo terra dos outros, ou obrigando o outro a sair de uma terra que a própria União titularizou para esse cidadão, que a própria União muitas vezes vendeu para esse cidadão, e nessas retomadas eles saem expulsos como se fossem marginais, sem direito a uma indenização justa, causando, nesse sentido, os conflitos entre índios e não índios. Então, acho que esse ambiente ele precisa ser criado, essa política de novo modelo de demarcação de terra indígena, ela precisa ser trabalhada aí pelo seu atual governo, e é isso que nós vamos conversando. Eu não chego perto, tipo assim, eu não chego... É a quinta vez que eu estou com o presidente. Pouquíssimas vezes eu tirei foto com o presidente, ou quase nenhuma vez. Nós estamos ali aproveitando cada segundo para tentar dar um recado do que nós pensamos em política de desenvolvimento para o povo indígena. Então, é isso que a gente faz aqui, esse é o nosso trabalho. E eu queria, assim, chamar aqui as pessoas que criticam os índios,
que realmente fosse conhecê-los de fato, ouvisse Eu quero a voz, conhecer, estou doido para conhecer a tua aldeia. que pudesse ouvir a voz dos índios, não de organizações que dizem representar. Tem muitas siglas aí criadas, bonitinhas, que falam em nome do povo indígena, mas essas siglas nem sequer vão na nossa aldeia ver o nosso dia a dia. Eles não veem a nossa dificuldade, não retransmite aquilo que nós pensamos, principalmente os que vão para a Europa aí, moram na cidade, moram em mansão, enquanto que a sua etnia, pessoa, não posso generalizar, mas enquanto que dentro da etnia dessas pessoas tem indígena envolvida com narcotráfico, fugindo das autoridades policiais por questões de necessidade mesmo, entendeu? E a pessoa fica aí falando bonitinho fora, mas nós temos toda a mídia, está mostrando tudo. Qualquer dia desse vou publicar nas minhas páginas aí as operações aí, onde a polícia encontra quantidades grandiosas de maconha dentro de uma terra indígena e cita o nome, inclusive, da etnia. Não faço isso graças a respeito a pessoas trabalhadoras e honestas que tem lá dentro. Mas essas lideranças ficam aí falando como se fossem deuses, vivendo às custas da miséria e da desgraça do seu próprio povo. Isso é muito triste. São políticas, né, de desinformação, de políticas sujas, né? De desconstrução, de criar uma narrativa. Você falam tanto do ministro Ricardo Salles. Como que esse ministro tem atuado, né? Qual é o papel dele? Como é que o indígena está vendo a ação do ministro Ricardo Salles? Você vai fazer 10 perguntas para 10 índios diferentes e vai ouvir 10 respostas diferentes. Não, mas não tem ponto de vista. Mas eu vejo assim, o ministro Salles é uma pessoa que é um ministro que se aproximou da população. Ele realmente tem tratado a questão ambiental, não só preservar a Amazônia é intocável, é o coração do mundo, não. Ele tem preocupado com a questão ambiental urbana, ele tem preocupado com a questão social das pessoas da Amazônia, ele tem tido esse olhar. Infelizmente, o tempo ainda é curto para implantar, para mudar alguma coisa que foram implantadas aí há décadas, né? Governos e governos criando uma política. Desgoverno, né? Desgoverno. Então, não consegue mudar isso do dia para a noite. Mas eu vejo assim, que o ministro Salles ele está olhando o meio ambiente, mas junto com o meio ambiente ele está olhando pessoas, vidas, seres humanos que estão ali dentro. E isso não é fácil de você fazer do dia para a noite, porque a reação dessas pessoas que estão acostumadas com esse modelo estagnado e que não conseguiu preservar nada até agora, você não vai mudar o pensamento desse povo do dia para a noite. Mas é uma pessoa dinâmica, acessível e que ouve realmente as pessoas para falar, só que fala a verdade. E quando você fala a verdade, você machuca, né? Quando você dá nome aos bois, você ofende, afeta diretamente as pessoas e elas reagem. Né? Mas acho que está numa política correta, onde associa o bem-estar ser humano junto com a questão do equilíbrio e da preservação ambiental. Eu acredito nesse projeto do Salles e do governo atual. Ai, que bom! Arnaldo Zunissakai. Seja bem-vindo ao meu canal sempre. Eu quero trazer você outras vezes, sabe? Quando você tiver um tempinho, venha sempre aqui, tá? Eu adorei falar com você, eu tenho certeza. Meu canal é pequeno, meu canal ainda tem só cerca de 10 mil seguidores, mas eu acho essa questão que está falando tanto do meio ambiente, eu acho que vai ser muito importante para as pessoas ouvirem o índio que faz um trabalho fantástico, né? Uma etnia bacana, uma aldeia bacana, que eu ainda vou conhecer. Acabar a pandemia, eu vou aí conhecer a tua aldeia, tá bom? Se você quiser deixar depois teu canal, tua página, alguma coisa assim para as pessoas seguirem, eu deixo aqui no pé do vídeo, para as pessoas saberem lá da tua aldeia, do trabalho que você faz, os vídeos. Na verdade, eu não tenho um canal, eu tenho minhas páginas sociais, mas onde eu não procuro colocar muito os meus trabalhos como liderança, como política. Eu coloco meu dia a dia, meu trabalho na lavoura, as tecnologias que estão lá para dentro, descontração. Isso é legal para a gente ver. Você manda depois para mim o link, eu ponho aqui no pé do vídeo,
para as pessoas verem o trabalho que vocês fazem lá, aquela soja correndo solta ali, pode ser plantado por índios. Nossa, que alegria isso! É um Brasil grande, né? É o país que a Eu gente acho que quer. a gente não pode aparecer como pessoa, nós temos que mostrar nossa ação, nosso trabalho. Não importa, tem que mostrar o resultado e não importa quem fez. Eu acho que eu penso dessa forma. Eu sou uma pessoa muito humilde, moro na aldeia, tive todas as oportunidades de sair fora, porém nunca planejei abandonar a aldeia, porque é ali que eu nasci e me criei. Até os 6 anos de idade eu não falava uma palavra português e a aldeia foi o lugar que me acolheu, onde eu nasci, né, que sou indígena, mas o local onde, com todas as dificuldades, a minha infância está lá, a minha raiz está lá, então dificilmente sairia de lá. E Ai, que lindo. quando aconteceu o momento certo, eu vou estar dentro de uma oca para sempre. Imagina, vai demorar muito tempo. Querido, foi um prazer ter você aqui, tá bom? Depois vamos falando, a gente vai trocando contato, falando e seja sempre bem-vindo ao meu canal. Um grande abraço para você, bom dia para você, bom final de semana. E para vocês também, nossos seguidores, curtam, compartilhem essa live maravilhosa que foi ter conversar com você, tá bom? Muito obrigada. Demorou, mas a gente conseguiu. Obrigado a essa oportunidade, obrigado a todos que assistiram aí. Me coloco também à disposição para esclarecer um pouco do pensamento desse novo momento do povo indígena. Não é uma etnia isolada, são muitos povos que querem seguir esse modelo, que precisam de voz, precisam que sejam ouvidos de fato, para expor aquilo que realmente eles acham que é importante ser implantado. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Obrigada a todos vocês, obrigada, fica com Deus. Deixa eu dar um pause aqui.